Preciso perguntar sobre uma das cenas de crime mais infames em discussão atualmente, Jeffrey Epstein. Como você imagina, muitas pessoas contestaram essa conclusão. Eles disseram que, na verdade, ele não se matou, que, na verdade, alguém o matou. Qual seria a sua opinião sobre essa morte específica? Existem muitas maneiras de matar uma pessoa e uma delas é: Jeffrey Epstein tirou a própria vida. E como ele conseguiu fazer isso sozinho naquela cela em Nova York? Além disso, o que acontece na mente de psicopatas e serial killers que os torna diferentes da pessoa comum? E como você pode saber se seu vizinho ou seu colega de trabalho é um desses assassinos perturbadores? Bem, conheça Barbara Butcher. Ela é a mulher que passou mais de 2 décadas encarando diretamente esse vazio. Ela investigou mais de 5.500 cenas de morte, centenas de homicídios e algumas das tragédias mais assombrosas da história americana. Dos escombros do 11 de setembro aos cantos silenciosos de mistérios não resolvidos, ela ouve o que os mortos têm a dizer. Hoje, vamos ainda mais longe. O que leva criminosos ao limite da humanidade e o que suas mentes podem nos ensinar sobre o mundo em que vivemos? Alguns dos conteúdos que discutimos hoje são gráficos, então prepare-se, e também censuramos algumas palavras para cumprir a política de monetização. De qualquer forma, esta é uma conversa com uma das vozes mais destemidas da ciência forense. Sente-se, relaxe e seja bem-vindo ao Acampamento Gagnon. Obrigado por se juntar a mim, Barbara Butcher. o prazer é meu. Estou animado para conversar com você. Você escreveu muitos livros, estrelou vários programas de TV e tem outro vindo aí. E o seu papel é de investigador de mortes. Sim. Em resumo, pode explicar o que faz um investigador de mortes e como ele difere de um legista, quem realiza autópsias ou de um investigador de cena de crime? Qual é exatamente sua função? Eu acabo tendo meio que um papel misto. Quando você pensa na investigação de uma morte, vamos supor um ferimento por arma de fogo, existe uma pessoa que é médica, chamada de patologista forense ou médica legista, que vai autopsiar esse corpo e te dar a causa da morte. Então vamos supor um ferimento de bala na cabeça, mas será que foi homicídio ou acidente? Esse é o meu trabalho. Eu vou até o local da morte e trabalho junto com a polícia. De forma independente, mas ainda assim cooperativa, eu examino o corpo no local e isso me dá o contexto. Se há uma arma ao lado dele, vejo resíduos de pólvora na mão dele e ele estava deprimido, ok, eu vou tender para. Não está comprovado, mas eu vou tender para esse lado até termos todas as evidências. E sabe, se não houver arma ali, obviamente é algum tipo de homicídio, certo? Pode ter sido acidente. Tive um caso com um garoto na East Houston que acabara de comprar sua primeira arma, uma dessas baratinhas e frágeis. Mas ele estava lá de manhã com os amigos e estava mostrando para ele seus truques de Roy Rogers como um cowboy. Então ele estava girando o revólver na mão, ele escapa da mão dele, o cão bate no chão e a arma dispara, acertando ele bem entre os olhos. Então, o primeiro tiro dele foi o melhor tiro, e também foi o último. Nossa, E isso é realmente impressionante. Então, sabe, brincar com armas não é uma boa ideia. mas é seu papel entrar lá e descobrir o que aconteceu aqui? Certo, porque os amigos dele, embora estivessem tremendo no canto, poderiam muito bem ter atirado nele. Ou, Sabe, muita gente faz isso. Elas pegam uma arma, vão na frente das pessoas e atiram na própria cabeça de raiva. Elas querem causar impacto ao sair. Então podia ser qualquer coisa. Mas ao analisar a terra com um tiro, ao interrogar os amigos dele que estavam apavorados, eles estavam assustados. Sabe, chegamos à conclusão de que sim, isso foi um acidente. E mais tarde, um motorista passou por uma casa do leste e chamou a polícia. Ao chegar em casa, disse: vi um garoto brincando com uma arma lá fora. Acho que pode ter atirado em si mesmo. Obrigada por esperar, aliás, 3 horas até chegar em casa antes de nos contar. nossa, Então, meu trabalho é entender o contexto da morte. Eu examino o corpo, examino a cena, interrogo as testemunhas e depois trabalho com a equipe da cena do crime. Tipo, ei pessoal, olhem o ângulo desse ferimento de entrada aqui. Obviamente ricocheteou de algum lugar alto. Vamos procurar uma marca de impacto de bala e então podemos descobrir. Podemos ver em que posição o atirador e a vítima estavam quando isso aconteceu.
Então, esse é o meu trabalho. Eu faço um relatório e tenho minhas fotografias e meus esboços, e levamos isso para o médico legista, o patologista forense. Então, quando eles fazem a autópsia na manhã seguinte, eles têm esse contexto. É uma autópsia informada. Agora, muita gente pensa que os patologistas forenses, como na TV, correm até a cena de uma morte e olham ao redor. E sabe, eles não usam nenhuma roupa de proteção, talvez só uma luvinha. E eles olham ao redor e dizem: parece ruim, provavelmente o tiro veio dali de cima. Espera aí. E então eles tocam a ferida de entrada e dizem: sabe, isso é um calibre .45 sério? Tem certeza de que não é um 9 mm? Sim. Ah, seu dedo mediu exatamente. Quer dizer, Primeiro de tudo, como eles poderiam sair para a cena se estão fazendo uma autópsia? Vão deixar o corpo na mesa e correr para um homicídio? bem colocado. Você tem investigadores como eu. Muitos de nós, como em Nova York, temos formação médica ou possuem algum tipo de mestrado ou doutorado em antropologia forense. Eu tinha formação médica. E era o mais interessante, fascinante. Foi a melhor carreira que eu poderia imaginar. E por quantos anos você fez isso? Vamos ver. Eu trabalhei 23 anos no Instituto Médico Legal de Nova York e depois fui para o setor privado por um tempo, depois que me aposentei. Uau. Eu trabalhei em casos para advogados e famílias que estavam questionando os resultados. Fiz isso por muito tempo, até que decidi parar porque era muito doloroso. Resolvi buscar algo mais leve. Com a Covid, tive tempo para escrever um livro. Uau, estou muito curioso. Você é um especialista em cenas de crime e estamos aqui na cidade de Nova York. Sim. Então eu preciso te perguntar sobre uma das cenas de crime mais infames que as pessoas estão discutindo agora. E essa é a do Jeffrey Epstein agora, Jeffrey Epstein. Como sabemos, o financista desacreditado que aparentemente, com base nas reportagens, é um traficante sexual em sua cela aqui na cidade de Nova York. Muitas pessoas, como você pode imaginar, contestaram essa conclusão, dizendo que ele não se matou, mas que foi assassinado ou recebeu ajuda para isso. Com base no que você sabe sobre a cidade de Nova York, o sistema penitenciário e o sistema de cadeias de Nova York, aquela unidade específica em que ele estava e a natureza daquela cena do crime, qual seria a sua opinião sobre essa morte específica? Bem, sabe, existe algo no meio disso. Existem muitas maneiras de matar pessoas, e uma delas é encorajá-las e fornecer os meios para que elas mesmas se matem. Então vamos supor que você está enfrentando prisão perpétua. E eles te dizem coisas como: sabe, Jeffrey, há algumas milhares de pessoas no mundo morrendo de medo de que você volte a falar algum dia. Você sabe disso, né? Então quero te dizer que, sabe, se você cumprir pena, vai ser na ala psiquiátrica. Você vai ficar com o pior do pior, vai ter talvez espancamentos diários mesmo. Eu não sei, pode ser qualquer coisa. Você o deixa nesse humor horrível, já apavorado e meio deprimido, pois sabe que é o fim. E aí você fala com ele sobre isso e é uma ameaça, claro. Agora, Não estou dizendo quem fez isso, mas essa é minha opinião. Agora, como ele comete? Quando ele estava de vigia? Bem, eles o tiraram da vigia. Ele está bem. Agora, faz só, o quê? 2, 3 dias. Ele me parece muito bem. E, sabe, o colega de quarto dele não está satisfeito com as acomodações. Vamos tirar o colega de quarto dele. Ok, o que mais podemos fazer? Agora devemos checar a cela dele pela janela a cada 20 minutos. Mas esses coitados dos agentes penitenciários estão exaustos, fazendo turno duplo e hora extra. Ei, pessoal, relaxem essa noite, não se preocupem. O que mais a gente faz? Na verdade, nem precisa fazer muito com os lençóis, até os de papel, se torcer direito, funcionam. É fácil e tem muitos lugares, sabe? Na ponta da cama, no berço, às vezes na grade. Tipo a grade do aquecedor ou do ar-condicionado. Geralmente não é ar-condicionado, e sim a grade do aquecedor. E eu já vi algumas dessas. Então vamos supor que as pessoas conversem com ele e digam que é do interesse dele ir agora. E então?
Só faça com que seja oportuno. Só faça com que ninguém esteja olhando, ninguém esteja aqui para te salvar. Só que agora ele tem os meios. Então, quando você pensa na enorme quantidade de pessoas que estão nos arquivos dele e pensa no poder que ele exercia no mundo, ele sabia todos os segredos. Quero dizer, é um monte de caras que estavam se divertindo muito. Ah, eles têm vida pública, sempre precisam ser perfeitos, estar no governo e tudo isso. Mas tem esse lugar com nosso melhor amigo, Jeffrey. Ele tem muita diversão. A gente vai para a ilha dele, se diverte entre a gente e ninguém nunca fala nada. Bom, pelo amor de Deus, você tinha que saber que o Jeffrey ia falar alguma coisa ou ter algum tipo de registro. Ele tinha um poder enorme, Enorme. então ninguém ia deixá-lo viver para testemunhar. Certo? Então alguém realmente o assassinou? Não, eu sinto que ele foi incentivado. Acho que aquela prisão específica em que ele estava seria difícil para alguém entrar lá sem ser detectado. Ai, meu Deus. Ou quantas pessoas seriam necessárias para encobrir uma equipe entrando lá para matá-lo? Teria sido mais fácil apenas dar a ele os meios para se matar. Claro, já que a câmera fora da cela dele estava quebrada. Ai, meu Deus, isso aconteceu. Ai, acho que alguém jogou alguma coisa e acertou a câmera, não sei. Mas se você quisesse colocar alguém lá dentro para dar fim nele, teria que garantir que todo o pessoal estivesse trancado em uma sala ou algo assim. O zelador, É, como qualquer um, esse é o chefe, o cozinheiro. o agente penitenciário, outros detentos, todos teriam que ser isolados em algum lugar. E além disso, você teria que desligar todo o sistema de vídeo, ele teria que falhar em toda a prisão. Não só em frente à cela, mas também à porta principal, a próxima porta e no corredor. Quando você desliga as câmeras, fica registrado, então não dá para simplesmente desligar o sistema. Certo? Então eu simplesmente sinto que ele foi incentivado a se matar. Agora, com base nos registros que temos, na sua opinião, você acha que deram algo para ele fazer isso? Você acha que só oportunidade e motivo já bastavam? Só a oportunidade e o motivo. E sabendo que ninguém iria impedi-lo, com certeza, pelo que eu sei, a toxicologia dele estava limpa. Sim, estava. Então ninguém deu tranquilizantes para ele e disse: aqui, toma esses até você. Morrer, certo? Então sim, ele foi fortemente incentivado. Você já respondeu ou investigou um lençol pendurado parecido com esse? Ah, sim, claro. Então, com os lençóis que ele recebeu, é possível, com esse tipo de lençol, dado tempo e oportunidades suficientes. Sim, até com lençóis de papel, se torcer direito, consegue fazer isso. Sim, então. Havia muita oportunidade. Quero dizer, a última? Ah, eu tive um em uma cela que tirou os lençóis da cama, torceu direitinho e amarrou na grade. Na grade do duto de ar. E um caso realmente interessante que eu tive foi de um cara que era prisioneiro só porque era uma testemunha muito importante em um caso de crime organizado. Agora, ele foi preso por cometer crimes, mas eles o mantinham, tipo, trancado com um guarda bem na porta, um agente penitenciário bem na porta do quarto dele. Agora é aquela porta de metal grande com janela de leucite, né? Então eles me ligam. Eles ligaram e disseram, sabe, esse prisioneiro, ele está morto, está deitado na cama dele e alguém estrangulou ele. Nossa, uau, como isso seria? Meio que tudo bem, eu chego lá e digo, eu olho para o cara por um minuto e digo, só sai daqui. Como isso poderia ser? Ele estava sob vigilância 24 horas e foi estrangulado com essa meia. Como ele poderia ter feito isso? Ele estaria gritando por ar. Eu disse, vou te explicar como funciona. Esse cara não queria testemunhar porque se ele fizesse isso a família dele seria morta. Ele sabia disso, né? Então ele decide, e tudo o que ele precisa fazer a cama dele está aqui, sabe, de frente para a janela, mas ali está o armário dele para os pertences. Então ele abre a porta bloqueando a cabeça dele. O agente penitenciário do lado de fora só vê o corpo aparentemente bem, deitado e dormindo. E ele tira a meia elástica, enrola nos dedos, enrola na cabeça e simplesmente puxa.
Agora dói? Não, se você fizer do jeito certo, na verdade é prazeroso, e nós sabemos disso. Por causa da asfixia autoerótica, as pessoas se suspendem com uma ligadura e usam uma almofada para não marcar muito o pescoço. Consegue imaginar ir à reunião de marketing amanhã com essas marcas grandes no pescoço? Aí você tem que usar uma gola alta, né? Esse é o dia da gola alta. Então a gente sabe como é. Mas olha só, a fisiologia disso. Se você corta o suprimento de ar estrangulando alguém, esmagando a laringe dela, é horrível, sabe? Seu cérebro está gritando por ar, e isso exige uma força considerável. Agora, se você pega, digamos, um cinto bem resistente e puxa, de modo que as artérias carótidas fiquem obstruídas, o sangue não consegue chegar à cabeça, então a pessoa sofre uma forma de asfixia, sufocamento, de novo doloroso. Aqui está o jeito divertido. As veias do pescoço, as veias jugulares, são macias, é preciso menos de 2 kg de pressão para obstruí-las. Então você enrola alguma coisa ao redor do seu pescoço e o ar ainda entra. Você consegue respirar e as artérias carótidas ainda conseguem bombear o sangue para a sua cabeça, mas o sangue não consegue sair porque as veias estão bloqueadas. Certo? E isso vai se acumulando cada vez mais. E logo há uma onda de endorfinas que surge e é uma sensação selvagem. Na verdade, é bom. E lá está você, agora morre. O que acontece com a asfixia autoerótica é que geralmente usam um mecanismo de liberação. Então costumam ter um nó e algo que seguram na mão aqui agora. Para puxar, assim quando desmaiam, quando perdem a consciência, o braço cai e puxa. O laço de liberação nem sempre funciona. E às vezes a pessoa simplesmente permanece inconsciente, o laço continua fechado e ela morre. Nossa, Agora, eu tenho vários desses casos. você já respondeu a muitos desses. Sim, Essa pessoa específica na prisão que vigiava, isso não foi autoerótico, foi intencional. Ele queria morrer. Ele não tinha mecanismos de liberação. mesmo sob vigilância e monitoramento, ele conseguiu fazer isso com sucesso. Certo, porque o cara podia. O agente penitenciário podia olhar pela janela, ver o corpo dele deitado ali, dormindo perfeitamente, com um pijama bonito, mas ele não conseguia ver toda a cabeça dele porque a porta do armário estava aberta. É só um detalhe curioso, pois muitos citam o caso Epstein e questionam como alguém consegue tirar a própria vida. Quando estão sob vigilância e você diz, isso já aconteceu antes, não é inédito? Ah, não. Isso acontece sempre. Sob vigilância, deveriam checá-lo a cada 20 minutos. Certo? Então você tem bastante tempo, 20 minutos para se enforcar. O que, convenhamos, no caso dele, acho que eles não checaram nele. Certo? Sim. Acho que eles adormeceram. As duas oficiais nos terminais de computador, Sabe? elas estavam cansadas. Vamos lá. Não é como se fosse um trabalho fácil. É um trabalho difícil, eu entendo. Então, o único motivo pelo qual esse cara conseguiu se safar foi, sabe, porque ele protegeu a cabeça. E mesmo tendo uma vigilância 24 horas do lado de fora, eles não conseguiam ver. Porque ele teve vigilância 24 horas? Porque era uma testemunha valiosa nesse grande caso de crime organizado. Eles precisavam dele vivo. Eles precisavam dele vivo, e ele dizia, minha família inteira vai ser massacrada. Então ele escolheu a saída dos cavalheiros, como às vezes dizem. Agora, estou curioso. Tem um detalhe que saiu recentemente na divulgação dos arquivos, e isso diz respeito especificamente a como eles transportam corpos, especialmente nesse hospital. Segundo uma das divulgações de arquivos, porque havia tanta imprensa e mídia do lado de fora, eles colocaram caixas e toalhas sob uma cobertura e depois colocaram isso em uma das vans de transporte do lado de fora da prisão. Moveram o corpo dele por outra porta para um carro diferente. Fico curioso se já ouviu falar disso antes. Isso parece correto. Me parece peculiar que eles façam esse tipo de truque, sabe? Tipo isca e troca, o que por um lado eu entendo. Se tem mídia por toda parte, é tipo, ok, não queremos criar um perfil tão grande porque também fica ruim para a prisão. Vamos tentar manter as coisas fora dos olhos do público. Tenho curiosidade se já ouviu algo assim antes. Claro, nós realmente já fizemos isso. Com certeza, sabe, tipo Heath Ledger, Ele morre. ator famoso. E foi uma overdose de drogas, acidental. A mídia estava toda na frente daquele prédio. Eles mal podiam esperar para ver. Sabe, ele vai sair? Ele vai sair? E alguém disse, o diretor do funeral está vindo buscá-lo.
Vamos voltar para o Back Bay por esta rua lateral e assistir enquanto trazem o corpo. Vai ser muito legal. Todo mundo entendeu a dica. Vamos por ali, é lá que ele estará. Eu não sei quem contou isso pra ele. Deixa eu pensar agora. Deixa pra lá. Então todo mundo vai pra lá e aí a gente rapidamente tira ele pela frente. Nossa, Sabe, essas coisas acontecem o tempo todo, porque pra mim agora o que importa é a dignidade da pessoa falecida. Eu tive um caso no centro da Wall Street, bem em frente à Igreja da Trindade. Esse pobre rapaz pulou de um prédio de 25 andares e caiu no cemitério da Igreja da Trindade. Essas lápides antigas, quero dizer, de 300 anos nós não somos antigos na América, somos. Nós não temos nada realmente antigo por aqui. pelos padrões americanos. Claro, pelos padrões americanos, aqui não é França ou Londres. Então, sabe, ele teve o corpo dele, eles foram esmagados, quero dizer, arrancou a cabeça dele, foi horrível. E tudo bem, eu respondo. E eu vejo que ao redor da cerca provavelmente tem 60, 70, 80 pessoas na cerca, esperando para vê-lo, porque agora as partes dele estão cobertas com lençóis e eles estão esperando para vê-lo. E isso foi lá por volta de 94, talvez, quando não tinham celulares com câmera. Então esses dois caras entram na farmácia e compram aquelas câmeras descartáveis e eles saem de lá e ficam esperando para tirar fotos desse pobre rapaz. A secretária dele está lá, sabe, pessoal de táxi, gente comum, e eu não acredito que eles vieram e ficaram ali esperando para eu levantar os lençóis, e eu olhando para ele tão irritada, disse aos policiais: "Olha, gente, faz um favor para mim. Puxem os lençóis para cima, formando uma tenda ao redor dele. Vamos cercá-lo." Ok, claro, eles fizeram isso. Sabe o que aconteceu? Essas pessoas vaiaram, elas realmente vaiaram. Vaiaram. O que você está escondendo? Deixa a gente ver ele, o que você está escondendo? Não estou brincando. E eu fiquei tipo, uau, isso é incrível. Uau, Eu não consigo acreditar. foi uma multidão. Só queriam ver a carnificina. Eles queriam ver isso. E olha, eu não culpo eles. Sabe, De certo modo, é algo que você não verá novamente. Fascinante. você deveria sentir um pouco de vergonha disso, Sim, mas ao menos deveria manter uma dignidade silenciosa. certo? Não faça isso, não zombe, nem olhe para ele assim. Ele estava perturbado. Certo? Então eles vaiaram e eu só, sabe, entrei na tenda e fiz meu trabalho, fiz o melhor que pude para juntar as partes do corpo dele. E nós trouxemos uma maca, eu o cobri muito bem, ajeitei ele direitinho e saímos com a maca e eles ainda estavam vaiando. Nossa, E eu senti, sabe, eu entendo. De certa forma, é curiosidade humana, mas por outro lado, eu só fiquei tão triste por esse cara. Eu não gosto, é o caso de que eu menos gosto de lidar, sabe? É horrível, é realmente horrível, é sem esperança, é tão triste. Pessoas que poderiam ter recebido ajuda, mas não receberam. Dizem que ele vai superar, que só precisa de tempo após perder a esposa, mas isso não é verdade. Ele nem consegue sair da cadeira. Então, sabe, quero discutir casos diferentes que você enfrentou na carreira. Antes, gostaria que contextualizasse como lida com isso. Porque imagino que, à medida que falarmos sobre os casos, vai haver uma certa distância, talvez, na forma como você fala sobre o seu trabalho, mesmo quando estamos falando de pessoas reais. Ao mesmo tempo, você vê isso diariamente, várias vezes. Esse é seu trabalho constante. Para quem ouve em casa, pode parecer insensível, com certeza. Então, eu fico curioso como você compartimentaliza, por um lado, lidar com a perda de vidas humanas e a tragédia que cada vida perdida representa. Mas, ao mesmo tempo, ir trabalhar, voltar para casa, assistir a um filme com seu marido, seu filho e seguir em frente. Então, como você lida com esse tipo de separação? você esqueceu de citar a pior parte, o mal. Eu vi o verdadeiro mal, o mal puro, em tantas situações que é difícil acreditar que é assim que o mundo realmente é. É, isso mesmo. Então, a única maneira de fazer esse trabalho é com desapego. Então, sabe, eu vou levando meu dia comendo barras de chocolate e qualquer coisa que me ajude a aliviar o estresse, sabe, indo de caso em caso. E então eu me deparo com um caso de invasão domiciliar em que crianças foram mortas. Agora eu vejo o garotinho, a mãe e o pai todos deitados de bruços, um ao lado do outro, todos baleados, e eu estou surtando.
Eu entro e fico tipo, porque eu sei como isso aconteceu, eu consigo ver o que aconteceu. E imediatamente eu tenho que colocar uma cortina na frente das minhas emoções. Eu tenho que ficar fria. Eu tenho que entrar no meu modo forense, inquisitivo, investigativo, radicalmente científico. Porque eu não sirvo para ajudar essas vítimas se eu estiver toda emocional, se eu estiver pensando, se eu estiver chorando pela criança. Como eu posso apontar que a direção da bala significa que ele foi baleado de frente ou algo assim? Preciso fazer meu trabalho, pois é meu dever com a família e as vítimas. E então eu me fechei completamente. Aqui está o problema. Ao chegar em casa, você não consegue simplesmente tirar esse escudo. É realmente difícil. Houve momentos em que vi coisas tão horríveis, tão malignas, que eu não queria mais estar no meu próprio corpo. Eu queria escapar. Agora eu não bebo nem uso drogas mais. Quer dizer, eu não bebo nem uso drogas. Espera um segundo. Não aguento mais. Então não havia alívio. Eu chegava em casa, tirava a roupa, me enfiava debaixo dos lençóis e ficava tremendo lá dentro. Eu não queria estar nesse cérebro que via essas coisas, sabe? Era tão difícil escapar. Quando comecei, eu estava em treinamento. Estou assistindo à autópsia de uma menina de 8 anos que foi sufocada com lixo. E por quê? Bem, a mãe dela estava em uma boate e um cara chegou nela e disse: "Ei, quer festejar?" Ela disse: "Sim, claro." Ele fala: "Arranja pra gente, dá $50 pra ela e ela vai com o dinheiro." Em 92 isso era um bom dinheirinho, né? Então ele sabe onde ela mora, vai até a casa dela e ela não está lá, mas a filha de 8 anos está. Ele diz: "Tá bom, então eu levo a menina de 8 anos." E ele faz isso, ele a leva, ele a estrangula e joga lixo em cima dela, num monte de lixo, num lixão. Agora estou vendo isso na mesa. E para a patologista Jackie Lee, eu disse: "Jackie, como você aguenta isso dia após dia? Como você consegue ver isso e ainda sobreviver?" E ela disse: "Bárbara, o mais importante que você pode fazer ao sair, cada dia é se cercar de coisas belas, arte, comida, música, natureza, qualquer coisa criativa e bonita. Porque isso é o oposto da morte, do desespero e da destruição que você vai ver aqui todos os dias. Então você precisa estar cercada de beleza." E eu fiquei tipo, aham, claro, isso é papo furado de hippie velho. Ignorei e anos depois pensei, meu Deus, ela tinha razão. Eu estou tão presa nesse mundo de maldade, perigo e morte e eu preciso sair disso. Comprei uma casinha no interior que precisa de reforma. Tinha um riacho e algumas árvores bonitas que eu abraçava e eu adotei um cachorro, alguns gatos e isso aliviou muito daquele peso. Uau! Mas aí, sabe, os anos passam, acontece o 11 de setembro, todas essas coisas acontecem e agora eu tenho a melhor terapia do mundo para TEPT. Uau, você acha que tem TPT nesse ponto? Ah, Nossa, sim. sem dúvida. Ah, sem dúvida. Após o 11 de setembro, não conseguia andar na rua perto de prédios altos. Tudo estava prestes a desabar. Pelo menos era assim que eu via. Eu não conseguia atravessar a rua sem olhar. 3 vezes para cada lado, 3 vezes, 3 vezes, 3 vezes. Uau, Foi uma compulsão que durou até 3 anos atrás. uau. Não estou brincando. Eu não conseguia ir ao centro porque não conseguia olhar para o local do World Trade Center. Passei muito tempo lá recolhendo restos, partes de corpos. Foi horrível demais. Fazia 20 anos que eu não ia lá. Eu não suportava nem olhar para aquela nova torre estúpida. E minha terapeuta, que é um gênio, disse: "Não, nós vamos, você vai entrar lá, você vai entrar no museu, no memorial." E ela foi comigo, ficou atrás de mim, não me impediu. Estou lá dentro, chorando, me desmanchando, os turistas olhando e eu pensando: "Vocês não entendem?" Mas sabe de uma coisa? Eu superei isso agora. Eu posso ir ao centro, não quero voltar naquele museu, mas agora posso ir ao centro e ver o prédio e não ficar chateada, não surtar. Uau! Sim, tive um grande transtorno de estresse pós-traumático. Agora, a questão sobre o mal, o motivo pelo qual eu destaco tanto isso, é que existe uma coisa chamada síndrome do socorrista. Policiais, bombeiros, pessoal do pronto-socorro, investigadores de óbitos. Você chega à cena e vê coisas que mais ninguém jamais verá.
Ou talvez nem acreditem, não vão acreditar que pessoas podem torturar outras, matar e atormentar. Mas isso acontece, então eu estou vendo o mal. Vamos voltar para 92 por um minuto quando comecei. Nós tínhamos 2.400 homicídios por ano, 2.400 homicídios na cidade de Nova York. Agora, você tem sorte se tiver 300, 350. Certo? Quando comecei, isso era muito sério. Então, todo santo dia eu vejo um homicídio, seja um caso meu, ou está chegando, ou estou ajudando alguém, ou está indo para autópsia. Então, para mim, o mundo é muito perigoso. Eu sei. Porque eu vejo todos os dias que você tem uma chance muito alta de ser assassinada. Você vai ser atropelada por caminhões e trens, eu sei, pois essa é minha experiência. Claro. Então, claro, o mundo é mau, está cheio de maldade, e muitos policiais sentem isso, muitos bombeiros, sabe? É simplesmente ruim, ruim lá fora. Isso não é verdade, é o viés estatístico que faz a gente sentir que, se você vê isso todo dia, então aquilo é absoluto. Mas para a pessoa comum andando na rua, a chance de ser assassinada é muito, muito, muito baixa. Muito baixa. Principalmente porque muitos eram assassinatos ligados a drogas ou conflitos conjugais. Sabe, só andando na rua você não vai ser morta, prédios não estão caindo em cima de você, você não vai ser atropelada se olhar para os dois lados. Mas para mim, sim, cada minuto doente, cada minuto, cada segundo está cheio de maldade. Uau. Então eu tive que aprender a superar isso enxergando o lado bom do mundo. E agora eu faço uma análise estatística. Eu disse para minha terapeuta, sabe, eu não quero mais andar de carro. É assustador demais. Eu posso sofrer um acidente, ficar aleijada, paralisada, ela disse. Tudo bem, vamos olhar os números. Quantos acidentes de veículos fatais acontecem em Nova York todo ano? Tudo bem, vamos pegar as estatísticas sobre isso. E a gente faz isso, analisa e vê que as chances são realmente muito baixas. Então agora eu uso meu intelecto e, sabe, acalmo minhas emoções dizendo: uau, Bárbara, é verdade. Você não vai ser morta por um prédio caindo. Você pode andar na rua agora. Uau. Agora, eu não passava por baixo de andaimes até um ano atrás e meu prédio estava cercado de andaimes, então isso era realmente difícil. Eu tinha certeza que eles iam cair em cima de mim. Uau. Então é uma mistura de se cercar de beleza, reconhecer e deixar sua lógica meio que superar o trauma emocional. Sim, E sim, eu acho uma imersão. imersão. Você tem que ter a exposição prolongada ao trauma até que ele perca o impacto. O controle que ele tem. Acho importante destacar isso enquanto discutimos esses casos. Eu acho, simplesmente reconhecer de antemão que você é um ser humano e que foi afetado por esses casos e que essas são pessoas reais com quem você lidou. Sim. E eu acho que isso vai ajudar talvez mais tarde, enquanto estivermos discutindo esses casos com uma mente um pouco mais ácida, detalhista e profissional. Então você pode me contar alguns dos casos com os quais lidou que deixaram uma marca em você? E os que eu estou mais curioso especificamente são: houve algum caso em que você entrou que foi particularmente confuso? Algum em que você entrou que todo mundo que viu disse: nós não sabemos o que aconteceu aqui, toda essa situação é um fiasco, nós não entendemos como essa pessoa morreu, nós realmente não sabemos todos os detalhes. Isso continuou, e por semanas ou até meses, houve confusão total sobre o que realmente ocorreu. O que me vem à mente... Sabe, estou pensando em um caso lá em Las Vegas que acabei de fazer no meu programa de TV, onde, sabe, simplesmente não conseguiam entender, era demais. Sabe, o caso que fica na minha mente, e eu trabalhei nisso na terapia, são essas invasões domiciliares onde famílias são mortas. E eu peguei um caso no Queens, 5 membros da família mortos, a avó, os 2 tios, a esposa, quero dizer, todo mundo foi morto. Por quê? Bem, felizmente descobrimos bem rápido que o namorado estava irritado com a namorada. Então ele não vai só matar ela, ele vai matar a família inteira dela. Nossa, E ele vai tentar colocar fogo neles também, porque está tão furioso, está em um acesso de raiva e está massacrando essas pessoas. Então, tudo bem, eu vejo isso e passo por isso, e aí eu recebo aquela que mencionei antes, onde sabe? Eu entro e vejo pegadas ensanguentadas de um bebê, tipo pegadas pequenas e ensanguentadas de uma criança de 2 ou 3 anos. Andando pela casa, esse menininho estava andando pelo sangue dos pais dele.
Porque na sala de TV isso é no centro. Ali está o pai à esquerda, o menino de 13 anos no meio e a mãe dele à direita. E a mãe está com o braço em volta do filho. E sabe, a gente vê isso, e eu fico em choque, começo a travar. E eu perguntei para o policial: tem outra criança aqui? Ele disse: na verdade, eram 2 bebês sentados no sofá aqui nesta sala e viram tudo. Eu fiquei tipo, o quê? Ele disse, sabe? Depois andaram pelo sangue até o outro cômodo. Assim surgiram as pegadas. E o outro filho de 17 anos está trabalhando para traficantes, certo? Eles disseram, não sei, vamos descobrir. Então, aqui está o que aconteceu. Esse garoto, ele roubou $5.000 dos grandes traficantes. Agora, que tipo de idiota acha que pode roubar $5.000 de um traficante? Você acha que seria perdoado? Eu vou te dar uma segunda chance. Billy, você é um bom garoto. Você só precisa de apoio agora. Vamos lá. É como... Sim. Então ele recebe uma ligação de outro cara que diz: ei, eles estão vindo atrás de você, e ele foge. Ele deixa os $5.000 menos alguns que ele gastou no caminho de casa com tênis no bolso de um casaco pendurado em um cabide. E ele foge. Ele fala alguma coisa para os pais e para as outras crianças? Não, ele vai salvar a própria pele. Ele foge e então 2 caras aparecem. E como podemos reconstruir isso sabe, eles dizem algo para o pai, tipo, cadê o dinheiro? Ele não sabe do que eles estão falando. Essas são pessoas boas, é uma família boa, pais trabalhadores, sabe, filhos bons. Eles vão à escola. Cadê o dinheiro? Eu não sei. Tudo bem, atirem no pai. Agora você tem uma mãe histérica que sabe que também vai morrer se não falar? E ela acabou de ver o marido morrer e está desesperada. E eles atiram nela também. E agora tem um garotinho no meio que sabe que ele é o próximo. E eles atiraram nele, mataram ele e eu ainda vejo o rosto dele. Ele era dominicano. Ele tinha um cabelinho tão doce, cacheado, castanho mogno e sua bochechinha macia, sabe? Era como uma bochecha aveludada. E ele tinha uma pele dourada linda e eu ainda vejo o lado do rosto dele. Eu não consigo me livrar disso agora. Tudo isso por míseros $10.000. E sabe de uma coisa? Eles nunca nem encontraram o dinheiro. Eles mataram a família, eles contaram para as 2 criancinhas. Se vocês contarem como a gente é ou quem somos, vamos voltar e atirar em vocês também. Vocês não saem desse sofá. Então essas criancinhas ficaram sentadas no sofá até sentirem fome, sede ou vontade de fazer xixi. E aí saíram e deixaram rastros de sangue. E muito disso foi reconstruído a partir de coisas que, eventualmente, esses 2 caras foram pegos. E eles contam assim, tipo, foi assim que aconteceu. Eu simplesmente não entendo. E eu penso naquele garotinho, eu penso na mãe e no pai, no terror que eles sentiram, na confusão e na dor. E esse é um caso difícil. Os envolvidos foram condenados. Sim. Você sabe quanto tempo de prisão eles pegaram? Acho que foi para sempre, ou quase para sempre menos um dia, algo assim. Agora, estou curioso, um caso como esse não é, acho, inédito, certo? Isso é algo que dá pra entender. Tipo, sim, eu entendo porque isso aconteceu, é tão depravado e trágico, mas faz sentido. Fico curioso, os homens que fizeram isso, você acha que há algo neles que seja patológico? Sim, psicopatas de carteirinha. Tipo, esse é um tipo específico de psicopata. Não é como uma pessoa comum que, sabe, é enganada por $10.000, provavelmente não faria isso. Isso, né? Provavelmente mandou espancar o cara e o garoto por roubo de dinheiro. Né? Isso faria sentido, né? Mas nesse caso, ele roubou de um verdadeiro psicopata. Então quando as pessoas que vêm e fazem as agressões ou os assassinatos, sabe, quando precisam, geralmente são pessoas que nunca tiveram esperança na vida. Elas cresceram na pobreza, cresceram sem um dos pais, sabe, só com a mãe ou só com o pai. Elas não tiveram uma boa educação devido ao TDAH ou dificuldade de ficar paradas, não eram brilhantes e foram deixadas de lado. Ninguém ajudou elas, era só mais uma criança pobre. E então aparece o traficante do bairro. Ele tem um carro, uau, ele tem joias de ouro, e ele diz: ei, garoto, quer ganhar um dinheirinho? Claro que sim, é óbvio que eles vão querer.
Então eles são os aviõezinhos, eles contratam crianças para serem aviõezinhos. Então o acordo é feito. A criança pode levar o dinheiro ou as drogas até o apartamento, tanto faz. E essas crianças recebem um bom salário. E então elas aprendem que quanto mais trabalham e quanto menos empatia têm pelos outros, melhor para elas. Elas vão se dar bem assim. Se puderem, atirem naquele traficante da gangue rival. O chefe mandou. Acabe com ele, está no nosso território, vá lá e faça isso. Elas recebem todos os elogios. É como uma figura paterna, você é um cara bom, eu vou te levar comigo pra cima. Agora você é um homem, você matou pessoas. Sem contar que provavelmente tem algum dinheiro envolvido também. Muito dinheiro. Mais dinheiro do que você já viu, certo? Alguns milhares de dólares. É lindo agora. O engraçado é que eu já vi muitos desses assassinatos de gangues. Duas garotas chamam um serviço de transporte, um serviço de carona, entram no carro e atiram no motorista de táxi. Elas simplesmente atiram nele. Elas estavam roubando ele? Não, é porque elas para entrar, acho que era nos Bloods, ou era uma das grandes gangues. Para entrar na gangue, precisavam matar alguém. Ah, quem devemos matar? Vamos apenas chamar o taxista com 5 filhos e esposa. Tudo bem, não há empatia ali, não há a sensação de que você é um ser humano e eu sou um ser humano e temos coisas em comum. Não, você é um alvo, você é algo no meu caminho. Já vi isso em assassinos em série. Eu já vi com esse 5, 1, 2, 3, 4, 5 assassinos em série. E esse Tony Lee Simpson, ele está preso agora lá em Nevada. Ele sentou na minha frente, foi trazido algemado e eu tive que tirar sangue para DNA e fios de cabelo da cabeça dele. Tive que arrancar um monte deles. E pelos pubianos, não, ele não fez pelos pubianos, foi só cabelo da cabeça e sangue. E seu nome era Tony Lee Simpson. Sim. Você se importaria de pesquisar no Google, Crucius? Claro, e ele trabalhou com Jorge Cobo, foi parceiro dele ao matar os 2 pequenos assassinos em série. Mataram um príncipe e uma princesa da Índia, não lembro o nome deles. O quê? E eles mataram um diretor da Broadway, Milton Setzer, e um ator, um cara jovem. Quero dizer, esses são assassinatos de bastante destaque. Normalmente um serial killer tradicional vai atrás das classes mais baixas da sociedade. Essas pessoas são andarilhas de rua, coisas assim. Acho que foram assassinatos por emoção e adrenalina. Como eles entraram foi, você sabe, esse maestro da Broadway. Ele tinha um piano à venda e disseram: "Ah, eu sou, sabe, Jorge Cobo, negociante de antiguidades." Ele falou: "Gostaria de ir aí ver seu piano." E aqui estou trazendo meu jovem associado, Tony Lee, ele está aprendendo o negócio. Então eles simplesmente se viram e os matam, sabe, cortam suas gargantas. Nossa, E por quê? Porque era interessante, era emocionante, era divertido. Eu não sei, mas estou lá com Tony Lee e estou prestes a tirar o sangue dele. E eu olho nos olhos dele e eles estão tão mortos quanto os olhos de um lobo. Eles não veem uma pessoa, eles veem uma oportunidade, eles veem um objeto que podem usar. E eu sinto ele me avaliando, pensando em como ele pode atirar, como aquilo pode ser útil para ele. nossa, Sim, é uma das coisas mais estranhas que já vi. Os olhos deles são como os de um animal, avaliando a presa. E isso me deu um calafrio. Senti aquele gosto metálico na boca, como quando você sente perigo, perigo, perigo. E ele ficou completamente imóvel enquanto eu tirava o sangue dele. Ele continuou me olhando e eu arranquei um fio de cabelo dele. Doía, e ele continuava me olhando. E então ele apenas assentiu com a cabeça. Eles o soltaram. Agora, o parceiro dele, Jorge Cobo, já é um cara mais velho. Tony Lee é jovem e bonito, tem aquele olhar meio selvagem, sabe? Um cara com cara de mal. Jorge Cobo, seu parceiro, é um homem mais velho, de meia idade, gordinho e calvo. E eu disse: "Senhor Cobo, por favor, sente-se. Eu vou precisar coletar seu sangue e cabelo. Eu preciso tirar 30 fios de cabelo da raiz da sua cabeça." E ele disse: "Ah, não, minha querida, eu já perdi tanto." Ele falou: "O que você vai fazer comigo?" Ele era tipo: "Esse carinha é engraçado", e eu pensei: "Uau, ele é engraçado, está tentando ser charmoso." E eu disse:
Tudo bem, Sr. Kobo. Que tal se eu puxar os fios de cabelo de forma uniforme ao redor da sua cabeça para não ficar nenhuma falha? Você faria isso por mim? Ah, que bênção, muito obrigada. Eu já fiz isso, não preciso que ele grite de dor, só quero a cooperação dele. Mas você percebeu que essa pequena encenação foi intencional, com certeza. Esse cara era charmoso. Se eu o tivesse conhecido numa festa, pensaria: ah, que carinha engraçado. Uau! E então ele é um serial killer. Ele matou pessoas. E aí, Aaron Key, meu maior caso de serial killer. O que ele matou, eu não sei. E matou tantas meninas jovens adolescentes de 12, 13, 14 anos. Um dos meus casos em que uma das vítimas dele, uma jovem, ela tinha 19 anos. Uma garota adorável. Ela era universitária. Ela queria ser alguém. E ele sufocou ela, estrangulou ela e a incendiou. Agora aqui está o que me irrita. Eventualmente, ele foi pego depois de 10 anos fazendo isso, tá? E 10 anos depois ele foi condenado. Acho que por 4 assassinatos, 3 homicídios, 4. E sabe, esse outro mas eles só vão processá-lo e sabe, eu estou testemunhando contra ele, vendo ele no tribunal. Mas quando eles o trouxeram até mim Sim, tem o Aaron Key, sim. Quando o trouxeram e perguntaram se eu podia coletar seu sangue pelos pubianos e cabelo da cabeça. Eu disse sim, eu entro lá. Eu disse, Sr. Key, preciso tirar um fio de cabelo, um pelo pubiano e seu sangue. Ele respondeu, sim, senhora, faça o necessário. E ele olhou para mim com olhos de princesa Diana, sabe como ela sempre abaixava a cabeça e olhava para cima tão inocente, tão aberta. Ele me olhou desse jeito e eu pensei, Jesus, esse cara ele é bonito. Eu podia entender por que as garotas gostavam dele. Essas meninas jovens estavam se apaixonando por ele, sem saber que ele ia levá-las para o telhado e colocá-las em chamas. Ou deixá-las no calçadão do East River, sabe, quero dizer. E aí vem a parte que me irrita. Ele era mau, puro mau. Você nunca ouviu falar dessas mortes, ouviu? Você nunca ouviu falar de meninas de 13, 14 anos no East Harlem, no Spanish Harlem, sendo massacradas? Você nunca ouviu falar da menina de 13 anos que ele sodomizou e disse, você tem sorte, devia ser grata por estar com um cara tão bonito enquanto a sodomizava? E você nunca ouviu uma palavra sobre isso? Agora, uma mulher branca na Park Avenue é assassinada. E vira notícia nacional, está no The Times, no The Daily News, no The Post, na revista Newsweek, está em todo o país. Jovem mulher bem-sucedida assassinada aos 30 anos por um assassino monstruoso. Você nunca ouviu falar das meninas pequenas no Harlem espanhol? Esse é um dos meus maiores... Completo 2 pesos, 2 medidas. Eu não sei. Você conhece o comediante Patrice O'Neal? Ele é muito engraçado e tem uma piada famosa dos anos 2000. Eu me relaciono muito com o mundo pela comédia, pois sou comediante. Mas ele tem uma piada que eu acho que destaca exatamente esse ponto com o desaparecimento de Natalee Holloway. E ele diz, quando Natalee Holloway desaparece, essa linda garota branca, ela morre. Todos ficam de coração partido. Ele, um homem negro, afirma que se fosse uma garota negra morta, teriam enviado investigadores para a praia. E eles teriam dito, não a vemos, e teriam seguido em frente. E ele usa isso como uma piada engraçada para destacar essa disparidade com, você sabe, quando mulheres negras, pessoas negras, mas principalmente mulheres negras em particular, quando elas desaparecem, ou quando crimes são cometidos contra elas, muitas vezes dizem que foi um exagero, ou simplesmente é varrido para debaixo do tapete. Ela era uma viciada. Assim é a vida na quebrada, eles continuam. Claro, claro. É uma pena. Não é? O melhor exemplo é o caso das vítimas do assassino de Gilgo Beach. Quantas garotas são agora? 11? Não investigaram esses desaparecimentos porque eram trabalhadoras do sexo. Elas eram, sabe, um serviço sob demanda e eram levadas até a praia lá em Long Island para trabalhar e depois desapareciam. E era isso. E, sabe, levou eu não sei quantos anos, provavelmente começou há uns 24 anos, talvez até mais. Então, havia todos esses corpos esqueléticos lá fora. E mesmo assim, quando tudo foi revelado, acidentalmente, porque um policial estava lá, treinando seu pastor alemão, como sabe, um cão de patrulha,
E eles encontram alguns ossos e então ficam tipo, nossa, olha aquele esqueleto. Eles olharam ao redor e viram ainda mais deles. Uau! Eles só foram descobertos porque ele estava lá, já que ninguém os procurava. Eles eram adolescentes, Que pena! não é? Não estou dizendo que não devemos nos importar quando brancos morrem. Claro que nos importamos. Acho que às vezes as pessoas interpretam isso errado e dizem algo como: ah, você não quer que procurem por pessoas brancas quando elas são assassinadas, e que só vão procurar por pessoas negras. Não é isso que estamos dizendo. Pelo menos não é isso que eu estou dizendo. Eu não acho que, quando as pessoas, discutem privilégio e coisas assim, pra mim, nunca é, precisamos tirar o privilégio das pessoas brancas. Devemos garantir que todos tenham os mesmos privilégios de viver nos Estados Unidos. Isso mesmo. Isso significa que quando pessoas negras são vítimas desses crimes brutais, são investigadas com igual intensidade, discernimento e determinação para encontrar os responsáveis. Isso mesmo, todos nós merecemos justiça. Está na Constituição. Quero dizer, a gente nem está usando a Constituição agora. Ainda falando sobre a Constituição, Está lá. jogue isso fora, vamos, use-os. Você é só um papel falando da Constituição. Ação é o que conta. Você não fica aí sentado discutindo, julgando e legislando, não. Vamos lá. Só mate esses otários. Estou curiosa, você já conheceu serial killers? Interessante, uma ondulação interessante. Porque uma vez fui a uma prisão onde conversei com pessoas condenadas à prisão perpétua e fiquei impressionado com algumas coisas durante essa interação. Eu estava conversando com algumas pessoas diferentes de maneira meio casual. Eu estava lá visitando e... algumas coisas me chamaram a atenção. Primeiro, quando me contaram pelo que estavam lá, era uma história muito específica. Eles também me contaram por que estavam lá, dizendo algo como: estou aqui porque uma negociação de drogas deu errado e matei um cara. Eu digo, isso é terrível, uma coisa horrível que aconteceu. E então eles também me contam que foram abusados durante toda a infância. E então eu vou embora e fico com essa sensação de que isso é uma tragédia. O que esse cara fez é horrível. Ele não deveria ter matado ninguém, mas o que aconteceu com ele também foi terrível. Nenhuma criança deveria sofrer agressões como cigarros apagados nela aos 4 anos. Que coisa horrível para essa pessoa suportar. Não surpreende que ele esteja tão destruído. Procurei os nomes deles no Google ao sair e descobri que o que disseram não era verdade. Isso mesmo. O que eles me disseram não era toda a verdade, que da primeira vez que ele foi para a prisão foi por causa de um negócio de drogas que deu errado, mas o motivo pelo qual ele está lá agora é porque ele assassinou 3 mulheres e depois enterrou elas no quintal dele. Sim. E isso aconteceu, acho que 4 ou 5 vezes naquele dia, e eu fui embora, meio atordoado, porque eu senti uma emoção avassaladora, em que eu me senti quase mal por eles de um lado e também mal pelas vítimas deles de outro. Fui totalmente enganado e quase senti pena de mim mesmo pensando, como fui enganado por esses caras. Lá se vai a sua inocência. Exatamente. É estranho ter sido enganado tantas vezes por tantas pessoas em tão pouco tempo. Fico curioso, na sua experiência conversando com esses assassinos em série, eles realmente são tão carismáticos e astutos como dizem? O que você considera interessante na disposição, personalidade e características deles? Quais semelhanças você identifica entre todos com quem já conversou? A recusa absoluta em assumir responsabilidade de qualquer forma, invariavelmente é: bem, eu fui espancado na infância e nunca conheci nada além da dor. E simplesmente eu aprendi isso. Ou meus pais usavam drogas e eu não tinha nada. Eu não tive amor, nenhum amor, e por isso nunca aprendi a amar ou cuidar de outras pessoas. Ou Tony Aaron Key? A questão dele era que o escritório do legista estava incriminando ele com uma coleção especial de ossos. Quero dizer, ele tentava se defender sozinho. Ele está no banco das testemunhas, praticamente gritando sobre uma conspiração no escritório do legista, provavelmente me envolvendo. Eu fiquei tipo, ai droga, estou sentada lá e... que sabe, era inevitável que tudo de errado na vida dele fosse levado ao máximo. E agora estão tentando incriminá-lo por alguma coisa. Não importa que ele tenha feito algo, mas não era justo estarem tentando incriminá-lo por algo. Ele é a vítima aqui. Sim, ele é uma vítima. Uau! Eu não sei. Em qualquer um desses casos em que eles estão te contando a história da infância deles, que invariavelmente é triste, o que aconteceu com eles, assumindo que seja verdade, é trágico. Nesses casos, quantos deles estavam mentindo sobre o que aconteceu com eles, ou talvez exagerando o que aconteceu?
Você conseguiu deduzir isso? Não, tenho certeza que muitos. Tenho várias desculpas para matar. Eu não tive uma infância feliz. Mas, sabe, tem uma coisa engraçada. Você é uma... Católica de Long Island, você ficou triste o tempo todo? Claro, claro. Eu me sentia culpada, triste e deprimida o tempo todo. Sabe, eu tenho desculpas para matar. Mas eu estou do lado certo da linha. E isso, Eu acho que isso é um traço de personalidade inato. Eu perguntei a uma famosa psiquiatra forense. Eu disse, o que é isso? O que leva ao surgimento de assassinos em série? E ela disse, cérebro ruim. Apenas um cérebro ruim. Não há nada que possa ser consertado, nada que possa ser tratado com terapia. Não há cura, é só que o cérebro é defeituoso de alguma forma. Talvez a parte animal do cérebro, sabe, o tronco encefálico, tenha uma necessidade animal de caçar e matar. Eu não sei, mas o cérebro está quebrado agora. Pedófilos em particular, sabe, já fizeram de tudo, castraram eles quimicamente, até mesmo, sabe, cirurgicamente em alguns casos. E há pessoas que trabalham com eles por anos e anos tentando fazer com que evitem atacar. Se você os soltar, o que acontece? Eles voltam, eles não conseguem, literalmente não conseguem evitar. Tem algo no cérebro deles que os impulsiona a abusar sexualmente de crianças pequenas. Como você chegou a essa conclusão? sim, realmente é. Só de assistir Pegando um Predador com Chris Hansen, parece ser uma dessas inclinações para as quais eu não sei se existe cura. Não sei se existe algo assim. Vejo essas pessoas sendo humilhadas na TV por tentarem se encontrar com uma garota de 13 anos nesse programa. Ah, sim, sim. E aí eles dizem, se eu for embora, nunca mais vou fazer isso de novo. E parte de mim tenta entender a psicologia disso, pensando, talvez esse seja um cara que é só um. Ele é um incel e não teve experiência com mulheres. E ele viu isso como uma oportunidade e realmente cometeu um erro. Tento achar um motivo para não simplesmente me revoltar com o quão nojento isso é. Não. Não é isso. Aí Chris Hansen vai dizer, 2 meses depois, pegamos o mesmo cara. Sim. Eu fico pensando, como isso é possível? Você passou por toda essa experiência? E então, em 2 meses, isso significa que ele foi pego em 2 meses. Isso significa que ele provavelmente estava repetindo o mesmo comportamento online em poucos dias. Sim. Que isso acontece. E ele voltou, é isso. E acho que você vê isso com assassinos em série, né? Você tem um assassino em série, Que quase é pego e interrogado pela polícia. é liberado. Como Aaron Kay, sabe? Eles o pegaram no primeiro caso, trouxeram ele, mas ele usou um nome diferente e o deixaram ir. E isso acontece. Olha, eu já vi casos de pedofilia que eu não conseguia imaginar que realmente existiam, mas eu trabalhei em um caso que parecia uma morte natural. Um homem estava no computador quando o vizinho foi checar e o encontrou morto caído sobre a mesa. E a gente estava olhando em volta, e no computador dele tinha umas coisas. O que diabos é aquilo? Parecia uma criança. Aí a gente olha e tem arquivos, e arquivos, e arquivos de DVDs, não CDs. Eles nem tinham sido inventados ainda. Não, era DBTs, seja lá o que fosse. Ah, disquetes e discos. Uau! E aí tem caixas grandes espalhadas por todo lugar, arquivos. Eu abro uma das caixas. São fotografias e eu pego uma foto em preto e branco de... E um homem fazendo coisas sexuais. Agora, eu sempre pensei que não, isso era tipo anões ou pessoas pequenas que eles usavam para parecerem crianças nessas fotografias, ou, sabe, que elas eram adulteradas de alguma forma. Não, eram crianças de verdade, tipo crianças de 5, 6, 8 anos de idade, envolvidas com um homem adulto. E eu fiquei tipo, o quê? Uau, 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 o que é isso? Esse cara era um vendedor, um traficante de crianças. E ele tinha milhares de fotos ali de crianças fazendo coisas com adultos, coisas sexuais. Ele tinha fitas de vídeo, tinha tudo no computador dele, ele estava fazendo negócios. Ele estava, sabe, vendendo e enviando. Na hora não consegui acreditar. Pensei, isso não pode ser real. Foi quando percebi que a pedofilia existe envolvendo crianças pequenas. Eu nunca tinha acreditado nisso antes. Isso foi um grande choque para minha visão de mundo. Certo? Você sabe, o que houve com ele? Ele morreu, Ele simplesmente morreu de ataque cardíaco.
E você sabe, E eu pensei que era Deus cuidando de mim ou algo assim. sim, tudo bem, ele morreu. Mas sabe o que é engraçado? Não é engraçado, é estranho. Eu pedi para a mulher da casa ao lado fazer a identificação. Sabe, você pode me dizer o nome dele? Olhar para ele. Ela confirmou. Sim, é fulano. Perguntei se o conhecia e ela disse que sim, pois as crianças vinham aqui, davam pirulitos e gostavam muito dele por ser legal. Pensei, será que ele já chamou essas crianças para entrar e tirar fotos? Tipo, sabe, foi tipo, graças a Deus ele está morto, não consigo imaginar. Então, claro, nós ligamos para a Delegacia de Vítimas Especiais e eles vieram, levaram tudo e o resto também. E tenho certeza de que investigaram isso por anos. Uau. Mas isso ainda acontece até hoje, tráfico, Uau. sabe? E eu não posso me deixar pensar nisso, porque aí eu volto a sentir que o mundo é essencialmente mau. Assim não vou aproveitar minha vida, que é tão boa. Acho que as pessoas às vezes têm uma ideia errada de Nova York porque veem, sabe, a versão da TV. Ou talvez estejam cientes, sabe, do custo de vida. E elas pensam que todo mundo que mora aqui é rico e que não são atraídos por esses tipos nojentos de crimes depravados. Esse não é o caso. Não, não é? Não, tem muito crime depravado. Existem cenas específicas que você já encontrou, que são tipicamente Nova York, que esses são crimes que aconteceriam em uma cidade como essa, mas não aconteceriam em outros lugares do país? Essa é uma boa pergunta. Bem, sabe, tem uma coisa, e isso é a homofobia. Eu já vi vários casos em que, sabe, eles encontram um homem em um apartamento bem decorado, bonito. Ele está morto, com o rosto desfigurado. O rosto dele está sempre desfigurado. Eles entrevistam vizinhos, ligam para o médico e amigos e descobrem que ele é homossexual. E ele frequenta o bar do tio Charlie lá na Greenwich. E sabe, ele volta para casa com michês, paga para eles, então os michês voltam com ele. Eles fazem um ato sexual, recebem o dinheiro, mas então olham nos olhos do cara que acabou de contratá-los e veem algo. Eles veem homossexualidade, eles percebem, tipo, caramba, eu acabei de fazer isso, e a homofobia internalizada deles faz com que fiquem furiosos. E então eles espancam o rosto do cara, cobrem os olhos dele. Eu não quero que ele olhe para mim. E é tão fácil pegá-los porque você entra no bar e diz: Ei, fulano, ele é um frequentador. Você viu com quem ele saiu? Ah, sim, sim. Uau. Eu já vi isso muitas vezes. E eu acho que Nova York é um bom lugar para ser gay e se sentir livre para viver sua vida. Que isso acontece. E eu sei que acontece em Los Angeles. Também agora. Cidades grandes, claro, mas Nova York é uma cidade particularmente tolerante, liberal e compreensiva, sabe? Então, é raro as pessoas serem agredidas só por serem gays. Mas acontece. Certo? Caipiras vêm de Nova Jersey, eu estou lá em Nova York. Claro. Sim, isso acontecia muito. Mas esse caso é realmente interessante. Quero dizer, é trágico, mas revela algo sobre a psicologia das pessoas, certo? Tipo, mesmo quando você fala sobre os assassinos em série, eles nunca assumem a responsabilidade. Isso, pra mim, parece uma proteção do ego. Com certeza. Que eles precisam acreditar que eles mesmos não cometem erros, então eles têm que racionalizar os erros que cometem como sendo erros de outras pessoas, e não realmente deles. Isso mesmo. E o mesmo caso aqui. Esta é uma pessoa que está envolvida em um ato sexual e sente nojo disso. Por algum motivo, seja algum tipo de preconceito pessoal, ou um condicionamento da sua cultura, ou algo assim, e então precisa encontrar uma maneira de se livrar disso, e se vê nessa pessoa com quem acabou de ter esse ato. E então precisa destruí-la para se proteger. Uma característica bizarra do ego humano é achar que, ao destruir outra pessoa, posso me preservar, quando na verdade ninguém precisava ser destruído desde o início. Eu não estava com ele, só que o cara tentou me tocar. Sim. Ele está morto? Tem. Ser o rosto eu é realmente interessante. Sabe, e eu vi um caso em que uma mulher foi espancada. O rosto dela estava todo desfigurado com a perna de uma cadeira, uma perna pesada de carvalho, bateram no rosto dela, e havia um travesseiro cobrindo o rosto dela. Perguntei ao detetive se ela tinha filho. Ele confirmou. Tem sim, um filho de uns 20 anos. E sabe, ele descobre pelos vizinhos que ele mora aqui. Eu disse, ele é um viciado, né, dependente químico, ele disse. É o que dizem.
Já sei o que aconteceu, pois ele veio pedir dinheiro para a mãe dele repetidas vezes. E ela deu para ele porque ele é o filhinho dela, e ela entende o vício dele. Mas dessa vez ela disse não, e a raiva nele foi tanta que ele desfigurou o rosto dela. Por que ele cobriu ela com um travesseiro? Por que os olhos dela estavam olhando para ele? Já vi isso em alguns casos. Eles cobrem os olhos com um travesseiro, lençol ou algo assim porque se veem nos olhos da esposa, do marido ou da mãe, se veem como assassinos. Então, rápido, cubra esses olhos. Sempre que vejo um travesseiro no rosto de alguém machucado, sei que é alguém próximo, interessante, é pessoal e cheio de raiva. Chamamos de excesso de violência quando você esfaqueia alguém várias vezes, corta a garganta e depois atira na pessoa. Esse é outro caso que fiz no programa de TV A Investigadora de Mortes, no Peacock. E ela... É só isso. Esse just sentimento de que... Eu até esqueço o que ia dizer. Bem, esse exagero, o exagero, O matar por raiva. Eu sei que é um membro da família, um amigo, um ex-amante ou um amante atual. Um dos programas que fizemos foi sobre um caso no Bronx, onde uma família inteira foi massacrada. As irmãs, o pai, o genro e o garotinho. 5 pessoas foram mortas em diferentes apartamentos no Bronx, porque uma delas foi cobrada para pagar uma dívida. Um desses assassinos, esse homem simpático, tinha $50.000 porque tinha sofrido um acidente. Ele era um bom samaritano. Ele viu um homem agredindo uma mulher no parque, tentou impedir e foi atingido com um taco, ficando com danos cerebrais e incapacitado. Tudo isso foi terrível. Eventualmente, ele sai do hospital, está em uma cadeira de rodas e recebe uma indenização, não um prêmio, mas um acordo, porque o hospital o tratou da maneira errada, o que resultou na sua paralisia. Ele emprestou dinheiro para pessoas do bairro abrirem negócios. Um amigo dele lhe emprestou 50 mil. O cara decide. Após um ano, pergunta: vai me pagar? Ele responde: sim, estou resolvendo. O cara decidiu não pagar e resolveu matar ele. Como o resto da família sabia, decidiu matar todos. Eles o mataram cruelmente por estarem muito irritados com o empréstimo. Eles esfaqueiam ele, esfaqueiam de novo, atiram nele e cortam. Em um elevador, eles cortam a garganta da mulher, depois atiram nela, depois 2 caras esfaqueiam ela. mas os que eles mataram foram quem recebeu o empréstimo. Isso mesmo, eles receberam sua generosidade. E eles ficaram irritados, por ele considerar tentar pegar de volta. Sim, por ele pedir o dinheiro de volta. Eles sabiam que era empréstimo, mas como ousa me cobrar? Não vê o quanto trabalho? Nossa, Olha, isso é uma coisa estranha. sou a vítima e você me coloca numa situação desconfortável pedindo dinheiro. É, Uau. Quero dizer, sim, é desafiador até mesmo lidar com isso, porque acho que você está tentando... Pelo menos eu estou. Estou tentando aplicar minha perspectiva e senso de realidade a eles. você não pode. Mas eles fundamentalmente existem em uma realidade diferente. Isso mesmo. Às vezes eu assisto tipo filmagens de câmeras corporais no YouTube. Acho mórbido e fascinante. Mas acho que o que me atrai é que você descobre um senso fundamental de humanidade. Que vivemos em uma cultura com regras, leis, costumes e coisas que eu e você seguimos, porque é assim que as pessoas sempre fizeram as coisas. E então você vê a depravação desses crimes e o jeito que as pessoas se comportam, como elas agem, e isso meio que vai direto ao cerne do que os seres humanos realmente são. E você meio que entende o que realmente valorizamos, o quanto a autopreservação é importante, os códigos internos que criamos para nós mesmos, que realmente sustentam tudo. Acho isso fascinante por esse motivo, mas alguns me chamam mais atenção, como você já mencionou, esses assassinatos aleatórios por diversão, só para ver como é. Eu acho esses talvez os mais perturbadores, porque já houve alguns casos assim. Quando os policiais encontram um corpo e depois procuram alguém que viu e a pessoa diz: "Ah, sim, da última vez que ele foi visto, estava com esse cara." Aí eles vão até a casa, entrevistam o cara, e o cara tem 19 anos, basicamente um garoto. Ele tem 19 anos, e eles perguntam: "Então você viu esse cara com quem você estava?" Ele admite: "Sim, fui eu que matei." Perguntam o motivo, ele responde que só queria ver como era, relata o que fez e quase sente prazer ao explicar aos policiais. E esses são garotos que parecem vir de boas famílias, têm pai e mãe em casa, têm irmãos bem ajustados.
E por algum motivo, esse garoto só queria saber como era, e o fato de ele contar isso com tanta empolgação. Olha, o que eu fiz e eu matei. E é interessante porque, nesse momento, os policiais meio que são obrigados a incentivá-los para conseguir mais informações. Os policiais dizem, uau, você é forte, e os incentivam a falar mais. É um teatrinho estranho. Ah, sim. Vendo essas duas pessoas indo e voltando. Já passou ou presenciou algo assim na sua carreira? Bem, eu já vi interrogatórios ou questionamentos policiais em que eles dizem: Uau, foi muito inteligente da sua parte falar sobre matar alguém. Como você pensou em esconder a arma na lixeira? Foi inteligente. Uau. Para que o cara possa se gabar? Ah, sim, claro, eu vi isso na TV, mas eu sabia que não era para deixar em cima da lixeira. Eu enterrei bem fundo. Ah, isso foi esperto, engraçado, né? Inteligente. Eu tenho 3 menininhos que estavam entediados. Uma noite eles estavam andando pelo Morningside Park procurando algo para fazer. Tem um homem sentado em um banco de parque, e eles jogam fluido de isqueiro nele e colocam fogo nele. Uhum. Agora, eu vou ao tribunal, ao grande júri, e os 3 menininhos estão lá. Acho que eles têm tipo 12, 14, talvez 15 anos. E eles são questionados por você sabe sim. Isso foi depois do grande júri. Eu fui ao julgamento e testemunhei sobre o que eu tinha visto, como foi, sabe, como aconteceu e o que o homem sofreu. E a promotora perguntou a eles: por que vocês fizeram isso? Eles disseram: não tínhamos nada para fazer, nada para fazer. Entediados, e ele só estava sentado lá. Ai, meu Deus, estou olhando para essas crianças. Meu Deus, isso é real. Isso é real? O que você acha disso? O que você pensa? É uma psicopatia? Eles estão imitando algo que viram, estão crescendo em um ambiente onde isso de alguma forma é recompensado? Em alguns casos é durante certas idades da criança. Eu acho que há momentos em que eles ainda não têm totalmente o senso moral de que você e eu somos o mesmo tipo de ser. Se eu estou machucada e chorando, você também se machuca e chora. Quando eu amo alguém como a minha mãe, você também ama a sua mãe. Temos uma identificação que nos mantém civilizadas. Não quero que você sofra como eu, e você também não deseja isso para mim. Certo? Mas essas crianças, elas não percebem que há alguma falha moral nisso, elas simplesmente não enxergam isso. Esse é um cara comum que está só sentado ali, sabe, fumando um cigarro. E talvez seja uma janela de desenvolvimento. Sim, Há algo que acontece meio que nesse período de transição entre criança e adulto, onde os hormônios mudam, ou talvez a forma como veem o mundo. dizem que as crianças não desenvolvem um cérebro bem formado, um cérebro que funcione plenamente até os 22 anos. Agora isso explica algo sobre o alistamento. Eles recrutam jovens de 18 e 19 anos. Por quê? Porque ainda não têm nenhum raciocínio. E eles fazem parecer que vai ser divertido, que vamos lutar, oba, vamos animar a testosterona, vamos matar pessoas, vamos atirar nelas. Uhul! E aí eles dizem para eles: você está prestando um grande serviço para o seu país, você está protegendo o seu país. Agora veja, há muitos soldados profissionais, pessoas boas, pessoas inteligentes. Eles não estão lá para matar, mas para proteger, Claro! sabe? E eu tenho todo o respeito do mundo pelos militares. Mas quando você começa a recrutar jovens para ir, digamos, ao Vietnã para parar o comunismo, ei, garoto de 18 anos, você vai parar o comunismo. Como isso faz algum sentido? Claro, quero dizer, como soldados, eles vão te dizer sim, tem alguns caras no meu batalhão que são meio malucos. Inclusive, tem até um documentário que eu vi. Fiz uma matéria na faculdade sobre a psicologia de serial killers e assassinos. E como parte dela, assistimos a um documentário. Queria encontrar esse documentário, até pensei em contatar o professor. É sobre um soldado soviético relatando sua experiência na Segunda Guerra Mundial. O motivo de sua animação para participar da guerra era gostar de matar pessoas. Na entrevista, ele apenas disse que sim. Você queria lutar contra o nazismo? Ele disse, não, quer dizer, claro, eu não. Tanto faz. Tanto faz, tipo, eu meio que luto com qualquer um, tipo, eu só gostava disso. E ele apontou, o professor, de forma perspicaz,
que há algumas pessoas envolvidas em conflitos que simplesmente gostam de matar. Em outras circunstâncias poderiam ser serial killers, mas nasceram numa época em que conseguiram um trabalho e eram valorizados pelo país. E elogiados por isso. E elogiados por isso. Quantos abates hoje? Eu passei mal. E isso é incentivado. É tão estranho. Não é curioso? É. Que grupo estranho somos. Espero que alguém venha nos salvar logo. Deus. Deus, já terminamos? Já? Estou apostando em Jesus, mas aceito qualquer um neste momento. Me dê Vishnu, me dê... Sim, me dê Buda de novo. Eu aceito mamãe, minha mãe, sim. Por favor, venham nos dizer o que estamos fazendo e nos façam parar. Não sei o que fazer. Ok, antes de irmos, não podemos terminar tão tristes. Então, estou curioso, em meio a tanta morte, destruição e carnificina que você presenciou, o que ainda acha belo na vida? O que você aprendeu sobre a vida e pode compartilhar com o público? Sei que já comentou sobre isso. Ir para um lar onde você está conectado com a natureza e estar perto de pessoas que você ama é obviamente algo muito valioso e realmente eleva o seu ânimo. No meio de tantas tristezas, a morte ainda te assusta? Ela deixa a vida mais colorida? O que pode nos dizer? Sabe, o nome do meu livro é O que os Mortos Sabem, porque eu aprendo coisas com os mortos. E uma dessas coisas, por exemplo, é que a vida é um presente enorme. É o único grande, grande presente, o maior de todos que podemos receber. Ela é curta e pode terminar de repente. Então as pessoas falam sobre viver o momento, viver o segundo. Com licença, eu tento todos os dias olhar para o céu. Faço orações de gratidão. Deus, obrigada por eu andar hoje e ver esse céu lindo. Eu posso beber água gelada, eu posso comer uma comida gostosa. Cada minuto conta, e agora que estou bem mais velha, eu percebo isso ainda mais. Sabe, cada momento é um presente. Isso aqui é um grande presente. Conversar com alguém que, sabe, entende. Foi isso que aprendi com os mortos. Aproveite cada momento, até mesmo as partes ruins, porque inevitavelmente, se você continuar firme, se continuar tentando, elas vão passar. E eu aprendi que... E eu também aprendi algo, o momento do arrependimento infinito. Eu conversei com muitas pessoas bem idosas que, quando eu trabalhava em cirurgia, que estavam, sabe, em um hospício morrendo de câncer. E eu pergunto, qual é a única coisa que você mudaria na sua vida? E elas diziam, eu não teria me preocupado tanto, só me arrependo muito de ter me preocupado, de ter feito meus filhos arrumarem seus quartos. Qual era a diferença? Por que eu gritei com eles? Qual era a diferença se o pijama deles estava no chão? Eles estavam se divertindo? Eu me arrependo, eu me arrependo, eu me arrependo. E então, a morte é esse momento de arrependimento infinito, quando você, bem na hora de morrer, pensa, por que eu não me diverti mais? E aí você vai embora? Então eu amo mais, amo com mais intensidade, vivo com mais intensidade, aproveito tudo o que vejo, arte, música, pessoas. Eu preciso aproveitar cada pedacinho da vida que eu puder. Isso é lindo. Foi isso que eles me ensinaram. Bárbara, muito obrigado. Obrigada. Você é a melhor. Foi um prazer, de verdade. Se as pessoas quiserem ver o seu livro ou se quiserem ler o seu livro... Está disponível em todos os lugares, na Amazon e livrarias. O livro chama-se O que os Mortos Sabem, aprendendo sobre a vida como investigadora de mortes na cidade de Nova York, de Barbara Butcher. E sim, Butcher é meu nome verdadeiro. Sim, a gente comentou por cima, mas é bem sugestivo e direto. É nome de família, pseudônimo ou nome artístico? Especialmente quando eu trabalhava em cirurgia. O nome do meu programa de TV na Peacock é A Investigadora de Mortes, com Barbara Butcher. E o novo programa, do Dick Wolf, está gravando o piloto para a NBC, baseado no programa, baseado no meu livro. Vamos deixar os links na descrição e comentários para facilitar o contato. Muito obrigado. Sei que alguns te veem como ceifadora, mas para mim você é um anjo. Obrigado mesmo. Eu que agradeço. Fico muito feliz. Você é o melhor exemplo de utilidade para a vida. Vamos fazer isso de novo em breve.